Agora sim, estamos em tempo. Professor Sebastião, bom dia e seja bem-vindo. Muito bom dia, professor Alegria de Avava. Muito bom dia a todos. Bom dia especial a todos os professores e estudantes. Etimologicamente, a matemática tem na sua gênese começa tem o grego e também tem o latim, né? Tem motema que é grego, uma coisa parecida também o latim que é de motema, mas ambas as coisas não estão ainda relacionadas com números. Quer dizer, a matemática em si, conforme a sua gênese, no grego e no latim, significa que aprender. Matemática, quer dizer, na sua origem é aprender. Significa que quando as pessoas falavam de matemática, estavam se a referir também a uma forma de aprender, ao aprendizado, mas é claro, numa linguagem própria. Essa é a origem etimológica. Mas depois ela evolui, não é? Depois ela evolui para aquilo que nós conhecemos agora como matemática. E ali respondo a outra pergunta, o que é matemática? Eu vou dizer o seguinte, é uma ciência exata, ela tem uma linguagem própria, não é? Então ela estuda o quê? Vai estudar propriedades e padrões dos números, propriedade das formas, propriedade dos agrupamentos, numa linguagem própria, tudo isso para modelar problemas do mundo real, problemas relacionados à quantidade, relacionados à fórmula. A matemática ela está em tudo. Como é que a matemática surge na perspectiva de estudar os números, as propriedades dos números, sendo que os números são abstratos? Olha, é uma boa pergunta. Antes do abstrato, a matemática surge de problemas concretos. A matemática ela surge, ela é desenvolvida, não é? Fruto da necessidade do homem, desde muito tempo, resolver problemas concretos. Vamos começar com problemas relacionados à quantidade. Então, a matemática, o que se tem ideia até agora, não é? É que ela surge da necessidade mesmo do ser humano contar. Contar os objetos, quer dizer, contar os objetos para poder controlar quanto tem, se sai esse quanto. Então, começou-se a fazer aquela toda a codificação, tem uma história própria, mas ela vem dali, da necessidade de contar. E depois vem os números naturais, reais, tudo nessa perspectiva, à medida em que foram surgindo outros problemas na questão mesmo da contagem, da divisão das quantidades, da adição, então foram se adotando outras codificações e a matemática, junto da sua própria linguagem, foram evoluindo. Para dizer o quê? A matemática, ela surge da necessidade do homem de resolver mesmo problemas. Diga-nos, como está o ensino da matemática em Angola? Para dizer que, sem medo de errar, que o ensino da matemática em Angola é deficiente. Essas são as minhas palavras, o ensino da matemática em Angola é deficiente, e eu penso que... E é simples, eu falo isso, podemos fazer uma estatística, é rápido. Quem quiser fazer essa estatística agora vai fazer. Vou recomendar só 3 perguntas. É só chegar na rua, vai e pergunta só no estudante. É só fazer 3 perguntas. Primeiro pergunta o que é a matemática, não vão te responder bem. Depois pergunta se a matemática, se você aplica a matemática no seu dia a dia, vai ver que ele aplica a matemática, mas ele não sabe, vai falar que não aplica. E por fim, depois você lhe pergunta se ele gosta de matemática, seguramente a maior parte vai falar que não gosta. Se calhar mesmo 99% dos estudantes que vejam a matemática como inútil. Em Angola. Professor, professor, bem-vindos à Angociência. Professor, falou-nos que o ensino da matemática atualmente está deficiente. Eu gostaria muito que desenvolvesse em torno desta questão, ou deste ponto, mas eu gostava de saber, na perspectiva do professor Sebastião da Costa Pires Delgado, como é que deveria ser ensinada a matemática? Ali começa o calcanhar de Aquiles. E essa pergunta é interessante e oportuna. Na verdade, um dos grandes problemas que também está na base de como os estudantes vão encarar a matemática agora, está no problema de como se ensina a matemática. O problema está em como se ensina. Então, eu vou aqui abordar
como se ensina atualmente e como se deveria ensinar em matemática. É assim, atualmente como se ensina matemática? Ensina-se a matemática, ensina-se a matemática de forma abstrata. Quer dizer, conforme se ensina a matemática, aquilo não dá energia, não dá motivação, não dá entusiasmo no aluno para ele aprender e aprofundar e se apaixonar por aquilo. Depois, ensina a matemática como uma disciplina, uma ciência em que você tem que conhecer muitas fórmulas e depois vai começar a resolver muitas coisas de número, aplica só número e o estudante, ao estudar matemática, ele fica mesmo só na questão das fórmulas e dos números. Ele não consegue enxergar aonde vai aplicar aquilo em questões práticas. Tanto é que você vai ver um estudante, inclusive, muito habilidoso em manipular aquelas fórmulas, equações, números todos. Mas depois, quando você lhe perguntar isso aqui, vai aplicar para resolver que problema prático, ele não sabe. Então, ele sabe mesmo só aquela matemática, mesmo só do número, da fórmula, da equação. Temos, e deixa que eu te diga, temos muitos estudantes e professores muito bons em manipular aquelas questões. Mas só que qual é o problema? Aquele não é aquela ali. A matemática não é só aquilo. Considerar a matemática como sendo uma fruta, e aquela parte da fórmula, da resolução de exercícios repetido das fórmulas, aquela é a parte da casca. Então isso aí ficam na casca, mesmo só assim na casca, não entendem o cerne da matemática. Então quando o estudante não percebe qual é o cerne da matemática, que problemas reais a matemática resolve, ela vê a matemática como inútil. Por isso é que eu disse, façam a estatística dela. E são perguntas simples, você fazer o censo para não pode perguntar em crianças, meninas e rapazes, estudantes, pessoa que já não estuda mais, faz essas 3 perguntas. Depois, quando você fizer a estatística, a percentagem total de quem se interessa, quem não se interessa, vai estar na ordem dos 90% acima dos 90%. Então, muito por conta de como se ensina. Como agora se deveria ensinar matemática? Parece que é essa pergunta que pretendia fazer. A coisa é tão ridícula, tão grave, que o aluno vai pensar que veja o absurdo. O aluno chega a pensar que o seno, o cosseno, ele vai encontrar escrito na bunda do estudante quando vai dar injeção, ou no terreno que ele vai estar a calcular, o que está estudando engenharia, no terreno que ele vai fazer lá o alicerce, vai projetar a planta, vai encontrar lá o seno, o cosseno e forças axiais. Mas isso aqui é fruto de quê? É da maneira como se ensina matemática. Tudo abstrato, tudo do abstrato. O aluno nunca relaciona, não tira do abstrato para o mundo real, também não lhe mostram aquilo, e depois a coisa fica assim. Então, é para dizer o quê? Resumindo, a forma como se ensina a matemática faz ver mesmo que ela é inútil. Mas, repito, e falo com propriedade, a matemática não é inútil. Ela é transversal a quase, se não mesmo, a todas as ciências. E não nos explicam assim. O aluno fica preso nos números e o número é abstrato, não te diz nada. Então é uma matemática para ficar cego. E uns poucos despertam. De quem é a culpa e como é que o professor Sebastião, numa opinião, numa abordagem particular, solucionaria a coisa? Olha, a questão... Quais são as soluções? Então, a questão da culpa e das soluções, eu vou incidir mais especificamente nas soluções. Se calhar dentro das soluções, quem quiser tire as suas relações, se a culpa está de que lado ou não. Eu primeiro insisto, o problema é estrutural. Seguramente o problema não está nos alunos. Não incutamos a culpa primeiramente, nem nos alunos. Não incutamos a culpa primeiramente, porque eu não posso pedir muito de um professor que eu não preparei bem. E o professor não lhe preparei bem por quê? Porque eu não criei um sistema capaz de preparar competentemente esse professor. Eu não posso pedir muito. Então eu aponto para a primeira causa. O problema é estrutural. O problema é estrutural, o problema é sistêmico. Quando dizes que o problema é estrutural e é sistêmico, apontas ao governo, é isto? Exatamente. Quando eu falo que o problema é estrutural, significa que toda a estrutura responsável de resolver
de articular, de organizar, fiscalizar, efetivar esse setor, no caso do ensino, eu assaco ali a responsabilidade. A responsabilidade tem que vir dali, as políticas, as regras, as cobranças, a motivação, o incentivo. Tem que vir dali. E nós não estamos a ver esse incentivo. Do governo. Da estrutura. Eu estou a falar da estrutura. A estrutura o professor governo. Bernardo está a falar de governo, estrutura, governo. É a mesma coisa. E eu não tenho problema, só então. Tem que se articular daí. E agora aqui, professores, estudantes, família, na nossa realidade, essas são consequências. Perceber? Mas então, eu não vou apontar muito ainda do lado. Por quê? Porque quando eu vou falar porque governo, vou apontar o governo, vociferar muito porque governo. Não. Eu já não vou, porque muita gente já faz. Isso todo mundo já sabe. Se o governo não sabe que as pessoas falam isso, então podem ouvir a partir daqui que as pessoas falam isso, até quem não estuda, até as neném sabem, todas as neném do país sabem. E eu vou repetir mais porque, mas agora é claro, eu estou focado na solução. Soluções. Então, significa que a solução, eu aprendi com um professor meu, e diz assim: resolver um problema significa eliminar as causas. Então, se por exemplo, já estamos a Podes repetir isso para o pessoal que está aí? Posso repetir sem nenhum problema. Olhando para a câmera, por dizendo, não é? Como ia dizendo, resolver um problema significa eliminar as causas. Se nós já estamos a apontar como a causa raiz, estou a apontar mesmo a causa raiz, a estrutura, então nós temos que mexer na estrutura. Quando você mexe na estrutura, com aquela vontade de solucionar o problema, que enferma o ensino num todo, e em particular o ensino da matemática, as coisas aqui mesmo vão se endireitar. Elas se endireitam naturalmente. Agora você vai se equipar como as famílias, vai falar, não, é o aluno, vai falar com o pai do aluno. O aluno tem laboratório na escola? Não tem laboratório. E o laboratório é uma condicionante para ele aprender, desenvolver e visualizar de maneira concreta o que ele está aprendendo. Vai falar, não, é o professor. O professor, você lhe formou bem. O professor, quando estudou, tinha laboratório e depois tem estímulos próprios. Eu não vou apontar o professor. Não, é a família. Família, estamos a falar na família responsável, pai e mãe. Se o pai está desempregado, tem que acordar 4 horas para ir procurar pão para os filhos. A mãe levanta 3 horas e depois tem que lutar no engarrafamento do táxi. Vai chegar bem tarde, chega cansado. Que tempo é que ele vai ter para perguntar no filho se fez a tarefa? Que tempo é que ele vai ter para, por exemplo, 8 em ponto, estar na escola do filho para saber se o filho estudou? Há pai que trabalha de domingo a domingo, não tem descanso, para ter uns trocositos para dar pão para o filho. Então, o problema não é do filho, o problema ainda é mesmo na estrutura. Articula-se bem a estrutura, políticas próprias para... Tem que se traçar políticas próprias para qualificar a educação, para incentivar, para estimular. O Estado tem que mostrar que o caminho é a educação. O caminho é a educação, então os outros que estão desenvolvendo... Mas o que falta? Falta vontade política por parte do Estado? Não, por parte do governo? Porque o Estado é o povo, o governo é o órgão da responsabilidade. Falta vontade política por parte do governo, é isto? Olha, o que eu vou te dizer é o seguinte, o governo sabe que a educação é importante. Segundo, os governantes sabem que a educação em Angola não está boa. 2, 3, eles sabem o que tem que se fazer para melhorar. Agora, 4, se eles, sabendo as 3 condições, e não fazem a 4ª, que é a resolução, o povo vai dizer se é falta de vontade política ou não. Eu tenho um problema. Qual? Eu, às vezes, fico inibido de falar coisas óbvias. Tipo, todo mundo já sabe que é A, e eu vou repetir mais que A. Por isso é que eu coloco as coisas a todas essas reflexões.
Vocês já sabem mesmo o que é, se é vontade política, já sabem. Eu, às vezes, fico preso, fico inibido, não consigo falar. Mas o governo sabe dos reais problemas que passam, isso você não precisa estudar muito. E espero muito bem que os membros do governo, os membros do executivo, sobretudo ou principalmente na pessoa do Ministério da Educação, encarem tal opiniões toda que se falou aqui sobre o governo como apreciações de um cidadão do sistema, de um cidadão que observa, de um cidadão racional. Não há aqui nenhuma intenção de, sei lá, de desacreditar, não há aqui nenhuma intenção de fazer simplesmente crítica negativa, mas eu espero que se encare como uma observação real daquilo que pelo menos eu e muitos outros constatam no terreno e constatam no sistema de ensino angolano, no geral. No geral, não só para matemática, o ensino é deficiente. Isso já se sabe. Eu até penso que, se calhar, no primeiro mandato, o presidente João Lourenço chegou a falar disso, que uma das prioridades dele era ele estava preocupado com um ensino de mais qualidade. Se ele está preocupado com o ensino de mais qualidade, é porque reconhece alguma questão que não está boa. Então, o que é que eu vou dizer? A questão é mesmo a seguinte: tem que se investir mais na educação em termos financeiros. Concordo. Primeiro, em termos financeiros, depois, em termos mesmo também de qualificação. De quadros. De qualificação dos quadros, em termos de, depois também, em termos de políticas, políticas educacionais, mas essas políticas têm que ser mesmo políticas feitas com a intenção de melhorar, não podem ser aquele tipo de políticas feitas para inglês ver. Né? Aquele, não, vou fazer para falarem que está escrito no diploma, está escrito no caderno, mas a partir do momento que escreveram e deram, depois falam, não, aquilo aí você não liga muito, é só para eles verem que estamos a trabalho e depois não se efetivo. Porque as pessoas dão conta quando você faz uma política para inglês ver e quando você faz uma política realmente efetiva, que ninguém é burro. Sabe como é que é? Então, as pessoas dão conta. Então, é mesmo isso aqui. Invistam. Eu sou uma pessoa, eu gosto de falar as coisas como elas são. Vou falar o seguinte: se acha que o ensino é importante, invista tal como ela deva ser para que a coisa seja de qualidade. Como é que o ensino como é que se investe no ensino como deve ser para que a coisa seja de qualidade? Eles sabem. Por isso é que eles colocaram como ministros, como depois, como inspetores, como conselheiros. Por isso é que estão lá, eles sabem. Quando não sabem, tem muita gente que sabe, hoje fazem consultoria. Não vou falar muita coisa, mas o ensino está enfermo, isso sabem. Em 2017, ouvimos que havia essa intenção de se apostar no Ministério da Educação. Isso é uma opinião de um cidadão coerente. Não quero aqui instigar nada, nem criticar nada. Está mal, acabou. Agora vamos trabalhar todo mundo para melhorar. E se o governo for a primeira, porque aqui o povo já tem intenção. Agora, o governo tem que ser um dos que, porque o governo é quem faz a política, o governo é que move as coisas. Se mostrar que está ali para mover tudo, as coisas andam. E nós vamos aqui caminhar para fazer as coisas andar. É mesmo só isso aí. Está dito, está dito. Eu quero aqui, com todo cuidado e zelo, agradecer às nossas empresas que colocaram-nos até este pedestal. Ramos Network pela distribuição e fornecimento da internet aqui, Zando da QS Imobiliária pelos móveis aqui, a Nova Eletroclimatização pela distribuição do ar-condicionado fresquinho e o Edgar Delgado pela qualidade quanto à iluminação, bem como a qualidade do áudio. Agradecer a Eltec Solution pelo Magno Computador. Esta TV não é apenas minha, não é apenas do
Doce. Professor Sebastião da Costa Pires Delgado, esta TV é tua, é minha, é dele, é nossa. Aqui passam os maiores eventos quanto às atividades que nos levam, sim, à terra prometida académica. Já sabe, viver é uma responsabilidade. Angola é tudo que nós temos. Angola, nós não vamos desistir de ti. Por favor, subscreva, deixa um like, ativa o sininho das notificações e nós fomos. Professor Sebastião da Costa Pires Delgado, mais uma vez, muito obrigado. Até rima. Obrigado.